Fala pessoal, boa tarde, Êxodo capítulo 34, hoje são 3 pontos para a gente conversar, e olha só, o primeiro é o seguinte, Deus vai fazer de novo, né, as tábuas dos 10 mandamentos, né, lembra que Moisés pegou e pá, quebrou aquelas tábuas lá, né, ficou com raiva daquele povo, né, que estava adorando aquele bezerro de ouro, né, foi lá e quebrou, né, mas agora vai refazer. Aí você se pergunta, poxa, pra quê? Qual é o sentido disso, né? A gente vai chegar lá, a gente vai conversar. A partir do versículo 10, Deus vai fazer uma aliança, um concerto com o seu povo de novo, né? Mais uma vez, Deus, desde Gênesis lá, já faz alguns concertos e mais uma vez, né, ele vai consertar, vai colocar, vai orientar o seu povo ali, tá bom? Então a gente vai aprender também sobre isso. E o último tópico é o rosto de Moisés resplandecendo, tá? Que tem uma ligação direta lá com a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 13, tá? Então são 3 pontos para a gente conversar aqui, são importantes, eu espero que você pegue a sua Bíblia, grife, tem que grifar, né? Estude aí, porque em 10 minutinhos eu vou tentar passar para você o máximo que eu consigo, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto aqui, né? As novas tábuas dos 10 mandamentos. Por quê? Para que Moisés vai ter que voltar lá, vai ter que falar com Deus, vai ter que esperar Deus escrever, dar para ele as tábuas e voltar? Para quê? O que isso significa, né? Essas tábuas, pessoal, elas representam aquele testemunho fiel e verdadeiro da palavra de Deus, escrita por ele, falada por ele, para realmente aquelas pessoas visualizarem, lerem, verem e aplicarem, né? Poxa, mas existe alguma palavra assim hoje? Olha a Bíblia aqui, pessoal, né? Esses 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu dedo lá atrás já simbolizavam essa palavra aqui, para mim e para você. A Bíblia é um livro completo, é a palavra de Deus. 66 livros, mais de 40 autores escreveram, né, toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, né? Então a gente tem que valorizar. Aí você vê umas pessoas assim, não, isso aí foi escrita por homens, né? Isso aí é besteira. Isso aqui tudo bem, isso aqui não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Para. Toda a escritura foi inspirada por Deus, útil para o ensino, para a disciplina, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, né? Pessoal, tem que falar, a palavra de Deus, quando você medita nela, não é ler igual um livrinho, não, é meditar, você pegar ela, você circular, grifar, ver, estudar, fazer ligação, gastar um tempo com ela, você vai ver que é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus viva e eficaz na minha vida e na sua vida, né? E é impressionante como Deus fala conosco, né? O pastor Augusto Nicodemos, ele fala, né? Se você quiser ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia, né? Se você quer ouvir a voz de Deus audivelmente, né? Leia a Bíblia em voz alta. Né? É legal essa frase, porque realmente, pessoal, quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que ela é atual, né? Caio, mas ela foi escrita lá atrás, o que você está falando aí? Ela é atual porque ela se encaixa na nossa vida profissional, nossa vida social, nosso casamento, né? Tudo que você imaginar tem aqui na palavra de Deus que nos mostra o que nós devemos fazer, o que nós devemos seguir. É Deus presente através da sua palavra. Então valorize ela de todo o seu coração, tá bom? Nós vivemos num país aqui que nós temos uma liberdade para ler a Bíblia, compartilhar texto, versículo, né? Mas eu já faço um gancho com você aí, para você orar pelo pessoal que é perseguido pelo mundo todo, né? Nós vemos o caso aí da Nigéria, da China, né? Que o pessoal está sendo perseguido, né? Uma perseguição terrível. Então que eu e você, no nome de Jesus, possamos orar por essas pessoas, tá bom? Isso é fundamental para a vida cristã, né? Porque essas pessoas lá, a gente não consegue nem imaginar o que elas estão passando, né? É muito fácil a gente deitar na nossa cama, no nosso sofá e fazer lá, vou compartilhar um versículo aqui. Mas elas lá estão entregando as suas vidas por essa palavra aqui. Que eu e você, a gente possa aplicar o propósito de Deus na nossa vida de uma maneira eficaz e com excelência, né? Cada um foi chamado para um propósito e Deus sabe disso, né? Porque Ele mesmo colocou esse propósito. Mas que a gente valorize essa santa palavra, nós façamos o melhor e que a gente tenha compaixão e que a gente ore por essas pessoas que estão lá fora passando o evangelho, tá bom? Um dia vai estar todo mundo no céu com o Senhor comemorando, né? E essas pessoas terão uma recompensa inimaginável, né? Que eu e você a gente possa fazer parte desse reino maravilhoso que é o reino dos céus, tá bom? Vamos lá. E o terceiro ponto, né, que a gente vai conversar aqui, terceiro não, né? É o segundo ponto aqui. Que na verdade é o concerto, né? É Deus fazendo um pacto com o seu povo, né? Esse concerto nada mais é do que Deus de novo falando que vai fazer maravilhas, que vai estar com o povo, que vai mostrar o caminho, que vai falar, que vai fazer coisas que ele nunca tinha feito. E ele faz o tempo todo na minha vida, na sua vida, né? Ele fez lá atrás
tudo para as pessoas verem que Deus é um Deus presente. Então eu e você precisamos acordar, né, nosso dia a dia e adorar o Senhor, colocar a nossa vida nas mãos dele. Senhor, eu estou aqui, né? Eu entendo esse concerto que o Senhor está fazendo. Eu quero ser seu povo, né? Fale comigo, né? Me instrua, me guie. E o Senhor vai fazer, porque ele quer fazer sempre um concerto com o seu povo. Só que você precisa estar de coração aberto, né? Muitas pessoas querem adorar ao Senhor da maneira delas, e isso está errado. A gente viu ali nos capítulos anteriores, né? Eu e você precisamos entender esse concerto de Deus, mas aplicar o que Deus nos ensina, né? E ele deixa muito claro aqui, né? Se você for acompanhando do versículo 10 até o versículo 28, que Deus vai instruindo, né, o povo ali conforme aquela época, mas que ainda hoje a gente tem que entender esses princípios que ele coloca no nosso coração, tá bom? Não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, temos que entender esse concerto e valorizar a palavra dele, tá bom? Então entenda isso daí, tá? E agora sim, o último ponto, que é o rosto de Moisés resplandecendo, pessoal. Isso daqui é interessante porque a gente não vê uma situação parecida nessa com a Bíblia, né? A gente vê algumas aparições, né, lá de Jesus, Moisés, Elias, né? A gente vê outras situações com anjos, né? Mas isso aqui foi interessante porque Moisés era tão próximo de Deus, né? Ele falava com o Senhor, se você vê, né, lá no versículo 11 do capítulo anterior, né, que Moisés falava com o Senhor como se fosse face a face, né? Como qualquer um que fala com seu amigo, né? Mas é claro que você precisa lembrar que Moisés não via o Senhor por completo, né? A glória do Senhor por completo, porque senão ele seria consumido, né, pelo pecado que Moisés tinha, né, por ser um ser humano, né? Mas que realmente Deus se mostrou de uma forma a Moisés, que é uma forma assim, que eu e você nós queremos ver também, né, um dia isso. E se a gente não tiver essa experiência aqui na Terra, quando a gente se for, né, lá com o Senhor no céu, a gente vai ver 100%, porque a gente vai estar purificado, né, por completo, né? O pecado já não vai habitar mais no nosso coração, não vai passar pela nossa mente, né? E nós estaremos com o Senhor eternamente, né? Então, realmente, aguarde mais um pouquinho, tá bom? Aguarde mais um pouquinho, que essa mesma experiência aqui a gente vai ter com o Senhor um dia, tá bom? Mas aí, quando Moisés ficou, né, todo esse tempo com o Senhor, falava com o Senhor, Moisés desceu e o seu rosto resplandecia, né? Uma glória brilhava, né? Brilhava mesmo, né? E Moisés teve que colocar um véu, né? Olha só, ele colocava um véu ali para falar com o povo, né? Mas quando ele voltava para falar com Deus, ele tirava o véu, porque realmente mostrava ali uma glória de Deus, né? Para resplandecer no rosto de Moisés, para que o povo cresce mais ainda, né? Fala assim, meu Deus, olha, o Senhor falou com Moisés, né? E agora o próprio Moisés está resplandecendo a luz que vem do Senhor, né? Não era a luz de Moisés, hein? Era a luz do Senhor. A gente já conversou isso em outro capítulo aí, né? Que a lua, por exemplo, tem luz própria, né? A luz, ela reflete a luz do sol. Então o sol é basicamente o nosso Deus e nós devemos resplandecer a luz do Senhor. Então basicamente é isso aqui. Só que acontecia um negócio, né? Que a luz, ela ia se apagando, né? E Moisés, ele não queria tirar o véu. Isso aqui foi um erro. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, né, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 3, né? E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Ou seja, a glória, entre aspas, ali ia se acabando, né? Ia se acabando. Então Moisés colocava aquele véu, mantinha o véu, para o pessoal olhar e falar assim, opa, peraí, né, olha só, Moisés está ali, né, com a glória de Deus e tal, mas já tinha ido embora, né, já tinha ido embora. E Moisés quis fazer isso, né, para realmente o povo não contorcer as coisas mais ainda e tudo mais, mas é um erro, não é um erro, né? Eu e você, todos os dias, devemos resplandecer a glória do Senhor. Através do quê? Da palavra dele, através de uma evangelização, através de passagens, de versículos, mas principalmente com a nossa vida, né? A nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais, né? A nossa família, os nossos amigos, tem que olhar para nós e ver Cristo. Esse é o sentido, né? Que a gente não seja uma pessoa que coloca uma máscara, um véu, para viver o que a gente não vive, né? Para falar algo e não fazer. Toma cuidado com isso, né? Isso é uma coisa que a gente chama de hipocrisia, né? E eu e você não podemos viver assim, né? Jesus condena isso, né? Ele fala que a gente não pode viver dessa forma e que, eu sei, é complicado porque esse mundo está cheio de situações que podem gerar isso, mas não é o sentido da vida. O sentido da vida é refletir a glória do Senhor e que seja verdadeira, seja fiel como Ele é. Tá bom? Tinha muita coisa mais para falar, mas não vai dar tempo, pessoal. Mas eu espero que vocês leiam, estudem e
meditem aí, tá bom? Nos vemos no 35. Um grande abraço, Deus abençoe.